Zaidan, chegou ao fim a história controversa de um dos líderes de uma das maiores economias do mundo, de um dos países com uma história tão espetacular como a Itália e recheado de polêmicas. Silvio Berlusconi morreu hoje, um pouco antes de completar 86 anos de idade. Eu queria muito saber de você a imagem que você entende que vai ficar, porque um cara envolvido no esporte, envolvido na política, mas envolvido em um sem número de situações das mais extremas, né? Desde, primeiro, liderar um país, segundo, envolvimento com práticas de prostituição, foi condenado, inclusive, por isso, e com frases absolutamente mal colocadas, envolvendo algum tipo de menosprezo a judeus e nazistas, e eu queria te ouvir sobre isso. O Berlusconi vai ser lembrado de várias maneiras, por vários motivos, porque ele foi uma resposta ali do poder estabelecido na Itália à Operação Mãos Limpas, né? Berlusconi, ele conseguiu fazer de um canal em Milão uma rede de mídia extraordinária, a Mídia 7, comprou o Milan estava quebrado, havia sido rebaixado, e ele compra o Milan e o Milan começa uma ascensão extraordinária até durante pelo menos 2, 3 anos ser o melhor time do mundo, né? Aquele time de Baresi, Maldini, Donadoni, dos holandeses, Rijkaard, Van Basten, Gullit. É um time muito bom, e isso, claro, fez aumentar a popularidade do Berlusconi, né? O futebol, ainda mais na Itália, dá muita popularidade, e a televisão dele, em certo momento, era o maior grupo privado de comunicação da Itália, indiscutivelmente. E quando houve a Operação Mãos Limpas, inclusive a operação só é encerrada já com o Berlusconi no poder. Mas em 94, quando ele chega ao poder, como primeiro-ministro, e é o cara que mais teve mandatos aí na Itália, né, nesse período pós-Segunda Guerra, ele ficou ali 94, 95, 2001, depois 2006 a 2008, 2011, e foi eleito senador em 2022, porque ele havia sido tornado inelegível em razão de um processo, quando ele foi condenado a 1 ano de serviços por fraude fiscal. Teve o seu mandato de senador cassado, ficou inelegível até 19, e aí foi reeleito em 22, já muito velho, e apoiou a Giorgia Meloni junto com o Salvini. Meloni, que é falou, né, que a Itália ia recuperar sua dignidade e tal, e hoje é ali uma mera porta-voz do governo dos Estados Unidos na Europa, né? Uma coisa lamentável. Como, aliás, é também a van Leyen, né, que está aqui no Brasil, mera porta-voz da OTAN e dos Estados Unidos. Mas o Berlusconi foi muito mais que isso. Ele foi a resposta à Operação Mãos Limpas, que fez com que partidos tradicionais desaparecessem, né? Democrata Cristão, uma crise que começa no Partido Socialista. Uma coisa assim, parecia banal, um caso que nem chamou muita atenção. Sujeito que é preso por extorquir empresários, e aí ele vai preso, tal, descobrem que ele fazia inclusive lavagem de dinheiro, porque era um dinheiro ilegal, de corrupção, mas aí ele era filiado ao Partido Socialista, a direção do Partido Socialista acaba com o cara. Esse cara envergonha o partido e tal e tal. Aí ele falou, é assim? Então eu quero falar, quero contar o que sei. E aí ele começou a contar que, na verdade, o negócio que ele fazia era apenas um dos braços de obtenção ilegal de recursos, de dinheiro do Partido Socialista Italiano. Aí a coisa cresceu, atingiu o então mais importante partido italiano, o Partido Democrata Cristão. Os dois eram os mais importantes, né? O Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão. Gente foi presa, houve suicídios, né, de gente denunciada, a coisa foi dramática. E aí a resposta foi sendo construída dentro do próprio judiciário,
entre os políticos, né, no parlamento italiano, e aí vem a história do sujeito de fora da política, né? Cara que não estava contaminado por toda aquela lama. E vem o Berlusconi, que na verdade é um cara completamente inserido nesse establishment italiano, e foi um cara, mais do que declarações infelizes, né? Declarações criminosas. Berlusconi agiu como meliante em várias ocasiões, mas era popular, né? São essas contradições, né, da sociedade moderna. O sujeito é um meliante com declarações que tocavam, né, roçavam o fascismo. Isso na Itália tem um peso claro especial, mas era popular. Era um sujeito que falava fácil, engraçado, geralmente falava coisas que políticos não costumam falar, né? E um certo, aquilo que chamam de carisma, e tanto que ele teve esse tanto de mandato aí. E agora, reeleito senador, foi importante para a eleição da Giorgia Meloni, né? Mas, basicamente, ele foi o cara que o sistema político foi buscar para continuar com as rédeas do poder nas mãos e respondendo à Operação Mãos Limpas, que tornou-se um defunto, né? Ela morreu em 1996. Tem algum discípulo de Berlusconi com alguma característica que possa ainda regimentar esses mesmos que o levaram ou que despertava ainda admiração de parte do povo italiano? Esse Força Itália, que aliás ele bolou esse nome por causa da expressão força azzurra, né? Uhum. Que é para a seleção italiana e tal. Ele sempre usou muito o futebol, né? E na Itália o futebol, meu Deus, é uma paixão nacional como aqui, né? E então, dentro do Força Itália, tem uns caras ali que antes estavam naquele movimento para separar a Padânia, né? O norte da Itália, aquela coisa que o Berlusconi também alimentou, de o norte sustenta o sul, né? E já que falamos em futebol, o Maradona usou isso muito bem, né? Na Copa de 90, quando a Itália vai enfrentar a Argentina no São Paulo, e ele diz para os napolitanos, né, vocês são tratados como forasteiros, vocês são tratados como não italianos, como escória, né? E muita gente torceu para a Argentina, claro, também por causa do Maradona, que é um mito em Nápoles, né? Mas em Nápoles, vale ressaltar, claro, a maior parte da torcida estava com a Itália, mas muita gente não achou ruim quando a Argentina ganhou. Então, o Berlusconi, ele não deixou um herdeiro direto, mas o cara que vai pegar o eleitorado dele é o Salvini. O Salvini é diferente do Berlusconi, né? O Salvini é um xenófobo, tem posições muito mais radicais do que a do Berlusconi. O Berlusconi é um esperto ali. O que vocês querem ouvir? Então eu vou falar, né? O Salvini não. O Salvini é um extremista, mas provavelmente será o herdeiro de grande parte do eleitorado do Berlusconi. Salvini que tem 50 anos, né? Tem deve ter pelo menos uma longa carreira política ainda, né? Matteo Salvini, o italiano de 50 anos, e que, segundo o Zaidan, pode pegar esse flanco aí.